O podcast Sinto que Lá Vem História é um projeto do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, programa socioemocional presente em mais de 600 escolas no Brasil. Olá! Muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Sinto que Lá Vem História. Se você está chegando agora, essa é a nossa segunda temporada, então já chega mais, assiste os nossos episódios que já rolaram nessa temporada, os que vieram na primeira temporada. É uma temporada muito especial porque a gente está investigando, né, Rê, as principais preocupações, paranoias, situações que aparecem nesse cotidiano familiar. E hoje, especialmente, a gente vai falar de uma coisa que é o nosso foco do nosso trabalho, do LIVE. O nosso coração, né? A gente vai falar sobre as emoções. A gente sabe o quanto é difícil, o quanto é desafiador para as famílias cuidar e pensar no desenvolvimento emocional dos seus filhos, das suas filhas, ainda mais quando você, adulto, também não tá muito bem, né? Exatamente, a gente tem que se cuidar enquanto a gente cuida de alguém. Muitas vezes a gente não foi cuidado ao longo da nossa vida, então a gente não aprendeu a se cuidar nesse sentido. Tem a autorregulação, que é outro tema que a gente vai falar muito. Essa pessoa é uma especialista. Então a gente também vai poder abordar, né, quais são os caminhos possíveis para eu ajudar o meu filho, né, a me autorregular, se autorregular, mas ao mesmo tempo, como é que eu me autorregulo nessa relação? E para as famílias aí de primeira viagem, né, com as crianças pequenas, o quanto isso explode no corpo e é muito difícil, às vezes, o manejo, porque as crianças estão aprendendo a se comunicar. E aí, muitas vezes, se comunicam pelo corpo. E aí, a gente acha que é birra, que é manha. Como é que a gente faz esse caminho de uma maneira saudável, cuidadosa e coletiva? Para começar, né, esse papo, a gente chamou uma pessoa muito especial hoje para falar sobre isso. Uma pessoa que a gente tem ouvido bastante. A gente deu muito match, né, das coisas que ela tem dito e trazido, assim, compartilhado com o público também. Então, a nossa convidada de hoje era uma criança e uma adolescente muito quietinha, tímida, sentava na primeira fileira na sala de aula, tirava boas notas, mas morria de vergonha se fosse chamada pela professora para ler um texto em voz alta. E muitas vezes a escola era um ambiente hostil em que ela fazia um esforço grande para se encaixar e para se sentir pertencente daquele lugar. Hoje a gente tem um prazer enorme de receber Ediane Ribeiro! Bem-vinda! Ediane, ela é psicóloga, né? Comunicadora, especialista em trauma. É um tema que a gente já abordou, então a gente vai poder falar um pouquinho mais. E sabe bastante coisa, né? Sobre como que a gente regula as emoções, encontra esses caminhos, lida com essas emoções e estabelece vínculos. Então, obrigada demais pela presença. Estou muito feliz com o convite. Eu tenho ficado muito feliz porque eu tenho ido a espaços que realmente eu sinto isso, que está dando muito match com o meu trabalho. Fiquei um bocadinho emocionada agora com essa apresentação. Curioso, né? Como o nosso corpo guarda memórias. Enquanto o Rê falava da minha infância na escola, senti umas contrações musculares aqui. Eu falei, olha só que me emocionou. Esse é o objetivo, relembrar, né? disso. A gente é boa em história e acho que a gente vai trazer as histórias também, que as histórias vão contando como a gente vai lidando com as situações. E quem a gente é, Exato. Né? Assim, por que a gente chegou até aqui, né? Por isso que a gente gosta de relembrar, porque às vezes a gente olha aquela pessoa super profissional, especialista. Mas quem era essa Ediane aí quando ela tava na escola, né? Assim, vamos e aí voltar. aí vai fazendo todo sentido, né? Veio daqui. Mas assim, pra gente dar o pontapé inicial pra nossa conversa, a gente queria falar de uma questão que muitas famílias perguntam pra gente, buscam isso, mas que às vezes é simplesmente um mito, né? Que é, eu gostaria de um equilíbrio emocional. Queria ser equilibrada. E eu queria que meus filhos e filhas fossem todos equilibrados, né? É possível alcançar esse equilíbrio emocional? O que seria isso, Ediane? Esse equilíbrio emocional, coerente com a imagem que você fez com as mãos, coisa, assim, como uma linha reta, como algo estático, ele não é possível e nem desejável. Uhum. Então,
É possível equilíbrio, mas a gente precisa redefinir equilíbrio. Porque, em geral, quando as pessoas falam de equilíbrio, sejam mães, sejam adultos, que não são pais e mães, mas quando fala-se de equilíbrio emocional de uma forma geral, nós estamos pensando nesse equilíbrio estático, num estado inalterado de conforto. Uhum. E eu acho que nada na vida que está em equilíbrio passa por um estado inalterado. Porque, na verdade, o que caracteriza a vida é o movimento. Exato. Né? Em trauma, a gente diz muito que o trauma é a perda de ritmo e movimento. Então, quando a gente pensa em equilíbrio emocional ou em regulação emocional, isso inclui movimento. Movimento que é uma entrada e saída em diferentes tipos de emoções. Uhum. Então, equilíbrio emocional não é sobre um estado inalterado de conforto, onde eu só me sinto bem, onde eu nunca me irrito, onde eu não perco a calma. Esse estado não existe, porque ele não seria compatível com a vida. Porque emoções, na verdade, vêm para nos informar sobre o que estamos vivendo. Uhum. E a vida nos apresenta uma sorte de experiências diferentes. Então, o equilíbrio emocional é poder sentir todas essas informações a partir do que estamos vivendo, sem nos perdermos nessas sensações e nessas emoções, sem sermos sequestradas por elas, mas podendo sentir tudo. Então, se eu só sinto conforto, paz, é bom eu me preocupar, porque talvez eu esteja dissociando do meu sistema emocional. Ao passo que se eu só sinto raiva e tristeza também. Então, o equilíbrio é poder passar pelas emoções diferentes de acordo com o que eu estou vivendo. Como eu disse, dentro de uma janela de tolerância, para usar um conceito do Daniel Siegel, um cara que estuda bastante regulação emocional, uma janela de tolerância onde eu posso ativar, sentir a minha raiva, sentir a minha tristeza, sentir medos e todas aquelas emoções que são mais desconfortáveis. E usar da energia, que cada uma delas tem uma energia diferente, né? Cada emoção tem uma tintura diferente, uma assinatura diferente. Não é à toa, porque elas vêm para nos carregar para um tipo de ação específica. E aí eu posso usar essa energia para essas ações, descarregando essa emoção, voltando para um estado homeostático, para um estado anterior à emoção, que me prepara para sentir a próxima emoção. Então, o equilíbrio é estar nesse constante movimento de entrada e saída das diversas emoções, sem fixar nenhuma delas. Tem um preconceito, né? Assim, fulana é sensível demais. Fulana é desequilibrada porque demonstrou as emoções, né? Então, como se esse poder sentir as emoções fosse um sinal de fraqueza, de descontrole, de, enfim, desequilíbrio. Ou até a nossa expectativa mesmo, né? Da gente ter essa estabilidade de não viver certas emoções, né? Assim, e eu me pergunto, assim, Edione, já que você começou a criar esse terreno, eu acho que você está falando uma coisa que pra gente é super fundamental no Live, a gente fala muito de saúde e movimento, né? Que saúde é sobre esse movimento, não é uma vida que a gente só tem uma crescente, né? Assim, também a gente vê muito essa expectativa de que eu preciso ver só a minha vida evoluindo, né? Assim, tudo que a gente fala de processo precisa de movimento, né? E você traz outro ponto que pra gente é, assim, uma das nossas premissas, que é justamente a ideia de que a gente não controla o que a gente vai sentir, né? Que a gente não tem nem esse desejo e nem essa expectativa porque a gente sabe que não é possível. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe também que crianças e adolescentes podem viver certas emoções de maneira muito intensa, né? Assim, então, eu começo a me perguntar, assim, e gostaria de te ouvir, como é que a gente orienta essas famílias nesse processo? Eu vou tentar fazer uma ponte entre a fala de vocês duas, né? Vou tentar responder, Jo, você trazendo um pouco do que a Rê falou de... Parece que a gente olha para sentir de uma forma um pouco não muito amigável, né? Então, eu acho que a sociedade moderna associou não sentir a conforto e força. Acho que isso é uma coisa importante que aí já começo a responder a sua pergunta, que eu acho que é a primeira consciência que as famílias precisam ter é que não sentir não é sinônimo de força
e de conforto, por conta do que, né, sabemos da construção social. A invalidação da emoção para os meninos, ela é ainda maior. A invalidação emocional, ela é generalizada. Mas para os homens é ainda maior. A expressão emocional, principalmente de emoções mais exteriorizantes, na raça também vai ter diferença. Sim, Né? com Assim, uma certeza. mulher expressando raiva, uma mulher negra expressando raiva, não vai ser lida socialmente diferente. da mesma forma que uma mulher branca expressando raiva. Então, aí entram as influências do social em como as emoções são vistas. Quando a gente olha para o transtorno do estresse pós-traumático, por exemplo, nós vamos ver um índice muito maior de mulheres desenvolvendo os sintomas do transtorno do estresse pós-traumático, como pesadelos, alteração do sistema nervoso simpático, né, hiperativação, que vai ser respiração, que altera aquela sensação de ansiedade, memórias intrusivas, coisas relacionadas ao sentir. Então, tem uma prevalência de TEPT maior em mulheres. Isso quer dizer que os homens são menos sensíveis ao trauma? Não. Quando a gente olha para o dado, a gente vê que os homens que sofreram traumas de choque, desenvolvem menos TEPT, mas desenvolvem, por exemplo, mais adição, mais alcoolismo, mais vícios e compulsões. Como as famílias começam a ajudar, né, nesse processo emocional? Acho que primeiro é importante dizer para as famílias que é um processo desafiador mesmo. Eu acho que vocês fazem um papel incrível, né, trazendo as questões socioemocionais para as escolas, para as famílias, e eu acho que essa informação que a gente não tinha tão disponível no passado, ela é um primeiro passo importante. Então, informação vai ajudar muito as famílias a se localizarem em termos do que eu estou sentindo, o que meu filho está sentindo, como é que a gente melhora essa interação. E esse processo de sintonia emocional entre cuidadores e crianças, ele vai acontecendo em etapas ao longo do desenvolvimento. Então, se a gente está falando de um bebê muito pequeno, por exemplo, eu estou falando de um ser com um sistema nervoso super imaturo, que não tem nenhuma condição de regular as próprias emoções, que toda a experiência vivida, ela vai ser uma experiência sensorial, de conforto e de desconforto. E que ele precisa de um adulto vinculado a ele ou a ela para poder fazer essa regulação. Então, com isso eu quero dizer que a gente não nasce com a habilidade de autorregulação, ela é desenvolvida. Toda regulação no adulto foi primeiro uma corregulação na criança. Na criança muito pequena, essa regulação passa muito pelo contato. A pele é o nosso primeiro órgão, né, de bordas e de fronteiras e de levar informações. Abraçar. Passa bastante pelo contato e pela sintonia, o que a gente vai chamar de sintonia na regulação emocional, que é a sintonia com as necessidades daquele bebê. Desde necessidades muito básicas e biológicas, alimento, higiene, proteger do frio, ver se o choro é de cólica ou de... É aquele clássico que só os cuidadores entendem qual é a diferença do choro, né? Aquela mãe que... a criança tá ali chorando, né? O bebê tá ali chorando. Fome. É fome, é cólica, é dor de dente. Ela já tá se preparando aqui, Essa identificação sofisticadíssima e sutil que um cuidador faz, ele é a tradução da sintonia, do que eu estou chamando de sintonia, com as necessidades da criança. É uma habilidade que ela parcialmente é quase instintiva. Basta que nós também estejamos conectadas e conectados às nossas próprias sensações e emoções. O que eu quero dizer com isso? Se você vê um bebê chorando num berço, um bebê pequeno chorando num berço, se você for um adulto minimamente sintonizado com seus instintos, você vai pegar essa criança no colo e vai balançar. Isso é quase instintivo. Só que quando você pega essa criança no colo cuidadosamente, balança essa criança de forma cadenciada, com proteção, sem fazer um chicote com o pescocinho dela, é importante dizer isso, né? Existe um processo ali que é de corregulação do estresse que a criança está vivendo. Porque esse balançar ajuda a modular a ativação do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, instintivamente, a gente está fazendo um processo de regulação daquela experiência estressora.
A gente está fazendo um down stress, uma regulação para baixo do estresse. Por isso muitas crianças assim, coloca no carro, né, que a criança vai ficar quietinha. Porque se embala. então isso, se a gente faz isso instintivamente, basta que a gente se conecte mais com as nossas sensações, que os cuidadores vão desenvolvendo essa corregulação. E tem mais, muitas vezes a criança vai estar manifestando um estresse que é dos cuidadores, porque como a nossa sintonia, né, nosso profunda. Cérebro, ele entra em sintonia com os cérebros ao seu redor facilmente. Né? É uma habilidade desse contato de corregulação. Eu gosto muito de uma fala da Liana Neto, até repetitiva, que eu sempre cito essa fala dela. Que é uma grande especialista em trauma, fui aluna dela e gosto muito, que ela diz, nós somos nominados pelo vínculo. Nossa espécie é nominada pelo vínculo. Somos mamíferos porque mamamos uns nos outros. Então, isso pressupõe necessariamente uma díade, um contato. Então, e os nossos sistemas nervosos se corregulam uns com os outros. Então, às vezes, o estresse da pessoa que está ao redor, do cuidador principal, da cuidadora principal, que está aqui em ebulição, mas não necessariamente está manifesto como um comportamento, não está saindo em forma de agressividade, de grito, mas vai afetar o sistema nervoso das crianças, vai começar a gritar e chorar por causa do estresse dos pais. Então, tem uma corregulação aí que é das duas vias, não só precisa da sua autorregulação, digo, não só tem que estar nesse lugar de autorregulação, mas a saída da autorregulação nos tira a sintonia. Então, quanto mais o adulto vai se afastando da sua autorregulação, menos em sintonia ele está com aquela criança ao seu redor. E aí são as necessidades não atendidas que vão gerar o estresse tóxico infantil de uma criança que fica chorando no berço por causa... Ai, gente, eu vou uma briga com o povo do calendário porque não tá na hora de mamar, ou porque tem que aprender a hora de mamar. Ela não tá aprendendo, ela tá tendo uma experiência de elevação de estresse tão grande que vai chegar uma hora que ela dissocia e para. E aí eu lembrei de uma história, agora que um amigo meu me contou, um amigo querido contou, quando estava com a filha muito pequenininha, ele saiu sozinho com essa filha bebezinha, menos de 1 ano, para passear, e na volta ela começou a chorar muito. E ele foi se desesperando muito, era a primeira vez que saía com a filha pequena, sem a mãe, e ele começou a ficar muito desesperado, e balançava, e fazia de tudo, e ela não parava de chorar. Ele parou num posto de gasolina, estacionou o carro num posto de gasolina, e parou e foi pegar a criança no colo e tentar ligar para alguém socorrer. Socorrer ele, né? Socorrer ele! Alguém me socorre. Desesperado. Socorrer. E tentava ligar e a criança não parava de chorar, e chegou uma senhora perto dele. Uma senhorinha. Ele falou, chegou uma senhorinha perto dele, falou, o que está acontecendo? Ela não para de chorar, não sei o que fazer, tarará. A senhora pegou a criança no colo, acolheu no ombro. E ele falou, Ediane, foi uma mágica que ela fez. Porque a bebê parou de chorar em segundos. E ele ficou mais tranquilo também. Porque em alguma instância, aquele choro já era manifestação do estresse dele. Exato. Quando me perguntam como que faz, né, para regular o bebê, eu falo, na verdade, o quanto mais você for ficar familiar das suas próprias emoções, esse processo com a criança vai ficando mais natural. Quanto mais for possível para você criar continente em você para recepcionar as suas emoções, mais você consegue recepcionar do outro. Porque se a gente não recepciona a nossa, a emoção da criança vai me desorganizar. E aí vira uma bola de neve, porque quanto mais desorganizada eu estou emocionalmente, mais a criança se desorganiza emocionalmente, mais o meu nível de estresse sobe, mais o nível de estresse da criança sobe. Então o processo passa realmente por um dever de casa dos pais, que é de lidar com as próprias emoções. Exato. Primeiro. De poder aceitar que isso faz parte da vida, né? Que muitas vezes o que a gente vê e que é aterrorizante, assim, né? É um adulto falar assim, que feio você sentir isso. Tá com raiva, não pode. E aí, assim, a criança vai falar, mas o que eu faço com isso, então, né? Até é uma premissa também do Liv, né? A gente fala que não existe sentimento bom ou ruim, né? E você tava trazendo isso também, né? Que as emoções, elas têm uma função. Eu acho, porque a gente está falando desse papel fundamental,
E pode ser que tenham mães, pais, cuidadores nos ouvindo agora e pensem, nossa, mas eu fiz tudo errado. E agora? Não aprendi, né? Ninguém me ensinou. Ninguém me ensinou, e é verdade. Ou já acha que tá condenando, né? Então eu já fiz tudo errado, meu filho vai sofrer, tá perdido. Eu conversei com uma mãe esses dias, recentemente, que ela me falava, meu filho tá assim, assim, assado, e é culpa minha. Falar sobre isso e o papel da família nessa regulação, mas é muito importante que a família também se olhe num lugar de compaixão para isso, até porque o erro no processo educacional, ele faz parte. Quando a gente fala de regulação emocional, não é sobre não cometer erros. Exato. Muito pelo contrário. De novo, o equilíbrio não é a linha reta, né? O reparo com sintonia faz parte do processo. Para entender essas diferentes funções. Então, eu saí lá da criança que tudo era conforto e desconforto sensorial do bebê. Saí lá do bebê que tudo era conforto e desconforto sensorial. Essa criança começa a crescer, ela começa a ter um desenvolvimento neurológico, né? Imagino que os ouvintes já tenham escutado isso de outras pessoas, mas a maior parte do nosso desenvolvimento neurológico acontece depois do nascimento. Nosso cérebro nasce lá todo imaturo. Por isso, essa experiência do início da vida não tem racionalidade. Por isso a criança lá, o bebê muito pequeno, não está aprendendo quando ele para de chorar no berço, porque ele não tem nem córtex para fazer essa aprendizagem. Essa criança que vai começando a crescer e começando a desenvolver essa maturação neurológica, e aí a experiência física das emoções começam a ganhar significados, e aí temos o seguinte problema. Que emoções são autorizadas na nossa cultura? Toda vez que eu pergunto isso em plateias, eu falo, o que significa você sentir muita raiva? Como é que você é visto? Né? Então, tem uma coisa de descontrolado, deselegante, né? Deselegante sentir raiva. Mas também não pode ser muito triste. Porque senão você vai ser visto como fraco, deprimido. Ainda mais na cultura do Instagram, né? Você tem que estar sempre aqui, feliz, autoastral. Um convite à felicidade compulsória, né? Mas também não pode ter muita raiva, não pode ser muito triste, mas também não pode ter muito medo, senão vai ser covarde. Mas também não pode ser muito alegre. Porque senão é exagerado. Você tem que ser feliz. Senão você é meio bobo, né? Senão você é meio bobo, você é um alienado. O mundo tá desse jeito, tá nessa alegria toda, sendo minimamente alienado. Então, na verdade, todas as emoções, eu tô falando das básicas aqui, claro que a gente tem um desdobramento disso em milhares de sentimentos, mas todas as emoções, elas sofrem algum nível de invalidação. E aí isso vai sendo reproduzido lá no início. Então, a criança tá chorando com raiva do irmãozinho que quebrou o brinquedo dela. Então, ela tá legitimamente com raiva. Ela teve o seu limite físico violado, né? De um bem material violado. Ela tá legitimamente com raiva. E ela começa a expressar essa raiva, chorando, quer dar com um carrinho na cara do irmão que quebrou, na cabeça do irmão que quebrou. E aí, o que nós somos convidadas e convidados constantemente a fazer? A esconder a raiva. A dizer, não pode fazer isso. Isso é feio. Abraça o irmãozinho. Esse eu tenho arrepios. Abraça o irmãozinho. A pessoa tá com raiva legitimamente e ela é posta pelo adulto de autoridade para ela a abraçar a fonte da raiva dela. Quem violou o limite dela naquele momento. Aquele casaco que junta os dois, que junta os dois dentro da blusa, gente. Nossa, por favor, eu vi esse Não, meme, eu vou abrir aqui, já que a gente tá falando de Senta que Lá Vem História. Uma amiga minha recentemente veio me falar que a filha pequena tá com muita raiva do irmão, né? E o irmão é bem mais velho, é de outro casamento. E aí ela falou que toda vez, ela falou, me ajuda, eu não sei o que eu faço, não sei o que. E eu, vamos lá, vamos conversar. Aí ela falou que toda vez que ela expressa raiva, a mãe fica falando bem do irmão. Mas ele é lindo, ele é perfeito. É pior ainda. Ele não sei o quê. Aí eu falei assim, amiga, a grande fonte da raiva dele é porque ela disputa a mãe com ele. Então, assim, quando ela expressa a raiva, você fala, ele é perfeito, ele é lindo, ele não sei o quê. Você vai dar mais raiva dela. Mas aí que essa raiva não tem pra onde ir. Exatamente. Ela fala assim, não. E ela é pequititinha, ele é adolescente, ela bate, né? E aí, óbvio, ele não revida, entende mais, né? Já é mais adolescente. E aí ela falou assim, o que eu falo? Vamos validar essa emoção dela, né? Porque assim, se você dá o contraponto pra ela de que ele é perfeito,
né? Assim, você não vai estar ajudando ela a entender o que é isso que ela tá sentindo, né? Então, só ilustrando um pouco aí o que você tá falando. Exatamente isso. E aí a gente perde esse processo de aprender as funções das emoções. Então, eu comecei com a raiva porque é clássica nas famílias, né? Então, a criança, nesse momento, a criança ela precisa disso, ser validada. Ela precisa de alguém, de um adulto, minimamente regulado, que chegue para ela e diga: meu amor, isso que você tá sentindo, que tá fazendo o seu maxilar apertar, que tá fazendo sua mãozinha, né, tonificar, que tá fazendo seus músculos apertar, que a mão aperta, que quase te machuca. Suas bochechas esquentar. Que tá fazendo tudo apertar em você. Isso que você está sentindo se chama raiva. E você está legitimamente com raiva do seu irmão, porque ele quebrou o seu brinquedo. Mas a gente não pode resolver isso você quebrando o brinquedo na cabeça dele. A gente vai encontrar outras formas de resolver a sua raiva. Mas precisa validar. E aí, pensando em funções, a raiva, ela é uma emoção que nos carrega de uma energia para uma ação para fora. Né? Ela é uma das emoções mais exteriorizantes que a gente tem. Ela te mobiliza, né? Ela te mobiliza. Então, você tem uma carga que sobe quando você está com raiva. Por quê? Porque a raiva ela tem uma função de informar que você teve um limite violado, que você sofreu uma injustiça, que você está diante de algo que não é bom para você, que você precisa se reposicionar, proteger o seu território. Então, ela é uma emoção muito ligada à violação dos nossos limites. E a grande confusão que se faz é que raiva é igual a violência. É fundamental para a gente sobreviver, né? Fundamental, porque eu preciso ter os meus limites respeitados e quando eles estão violados, eu preciso dizer, não, daqui não ultrapasse, não estou gostando, não quero. Faz parte de uma vida saudável estabelecer essas bordas. Que é até uma palavra que eu gosto mais. E do que é limite. sofisticado, porque aí a gente volta até em um assunto que a gente já abordou nessa temporada, que é que o limite é diferente de cada um, né? E por isso que é tão difícil a gente compreender, às vezes, o limite do outro. Porque, às vezes, o que não é limite para a vivência daquele cuidador, seja na experiência atual ou quando ele era criança, para o seu filho é. E aí, começar a sofisticar mais esse entendimento de quem é seu filho, né? E essa conexão também tem a ver com entender que às vezes um limite pra ele é diferente do que era pra você. E isso também precisa ser legitimado, né? E o quanto que a gente chega na vida adulta, muitas vezes com o nosso sistema de bordas e fronteiras, né, de limites. Eu tento usar eu uso bordas e fronteiras como sinônimo de limite, porque limite pode nos dar uma ideia de limitação. E é muito mais uma ideia de contorno, né, de sei quem sou, quais são as minhas necessidades, quais não são as minhas necessidades, quais são as minhas responsabilidades, quais não são, do que uma ideia de barreira. O limite não é uma ideia de barreira, né? Por isso que eu até gosto mais de bordas, que é a palavra que os ingleses usam, né, para esse conceito. E nós começamos a criar esse sistema de limites, primeiro fisicamente, lá, por isso o primeiro contato é físico, e depois os limites mentais, que são as nossas opiniões, as nossas crenças, junto com os limites emocionais, mais ou menos ali, que é como eu posso expressar as minhas emoções. Só que as nossas experiências ao longo da vida podem desorganizar o meu sistema de limites. E eu posso chegar à vida adulta com limites muito rígidos, ou limites muito soltos, acreditando que tá tudo certo. E aí, de repente, eu tenho uma experiência com uma criança que está construindo o sistema de limites adequadamente, mas que, na verdade, o meu é rígido demais ou frágil demais em relação à dela. Então, quando a gente pensa nessas funções das emoções, elas passeiam por expressar o que daquela situação está sendo vivido. Eu gosto de pensar, emoção nada mais é do que informação. Emoção é uma energia em movimento dentro do seu corpo que te informa. Te informa de como o mundo está chegando para você, como você né? está sendo afetado Exato. pelo mundo e pelo que está dentro de sim. você também, por uma memória, por um pensamento. Né? É uma informação sobre como você está sendo afetado de fora para dentro e de dentro para fora. E aí, se a raiva é essa exteriorizante para colocar limites, a gente tem um contraponto à raiva, que é a tristeza, que faz o inverso, que baixa a nossa energia. Introspecção. Leva né? para introspecção, para a gente processar os nossos lutos, processar as nossas perdas. Então, é uma emoção que me comunica de uma perda.
É uma emoção que me comunica que eu tô sentindo a dor de algo que a partir dali vai ser uma ausência. E aí eu também preciso de espaço para sentir essa dor, porque ela veio justamente para eu me recolher mesmo. Ela veio para eu receber mais carinho dos outros ao meu redor. A tristeza tem uma função social também, né? Comunicar quem tá ao meu redor de que eu preciso de atenção e mais cuidado naquele momento. Mas principalmente me recolhe para eu poder lidar com aquela dor e nesse processo de lidar com a dor, achar caminhos para caminhar com aquilo que agora já não mais estará ali, que será uma ausência. O medo, proteção, né? Claramente, proteção nos ajuda a não sair desprevenidas por aí, saltando de qualquer lugar. E aí é muito curioso, porque quando a gente pensa em criança, como as crianças estão nessa fase de aprendizado das emoções, o medo é uma das que é muito ausente no início da vida, né? Então a criança se arrisca. E aí uma criança que está lá se arriscando, experimentando o mundo, criativa, de repente vai cair de um lugar perigoso. E você vai nessa hora e arranca a criança dali. Essa hora não vai ser a hora que você vai conversar dizendo, filhinho, ih, caiu. Não vai ser essa hora. Nessa hora você vai lá e tira a criança da situação de perigo. O que ela faz na sequência? Ela chora. Ela chora porque na percepção dela, ela sofreu uma agressão. E aí por isso que eu digo, às vezes não é sobre tudo ser regulado exatamente como deveria ser. Às vezes, nesse momento, o cuidador ou o adulto responsável ali, a cuidadora, salvou a vida da criança, mas na perspectiva da criança, ela sofreu uma agressão. Ela foi removida E dali, aí, sim. por isso, a gente tem a benesse do reparo. Porque senão seria um horror, imagina. Seria terrível. E aí, nesse momento que a criança chora, acolher esse choro porque ela está assustada, porque ela não entendeu o que aconteceu naquele movimento brusco. Aí é o reparo que vai dar a continuidade do processo. E aí a gente tem a benesse da alegria, né? Falamos de medo, tristeza. Graças a gente tem alegria. E aí viemos dotados também da possibilidade de fazer contato. E aí é bonito, porque a alegria nos permite ir ao encontro do outro. A gente pode comemorar a sós. A gente pode viver coisas incríveis a sós. Mas, em geral, quando a gente está feliz de verdade, a gente não quer. A gente quer compartilhar, né? A gente quer compartilhar. Então, a alegria, ela nos carrega, ela é tão exteriorizante quanto a raiva, mas ela nos carrega para um outro movimento, que é ir ao encontro do outro. E isso eu também acho lindo nas emoções, porque, de alguma forma, todas elas falam de relação. Toda emoção nos coloca em um movimento relacional. Seja comigo mesma, para dentro, para introspecção, e também estou comunicando quem está ao meu redor, seja para estabelecer um limite, dizer o meu não, seja para ir para o encontro do outro, para celebrar, para estar junto. Por isso que a autorregulação não é uma coisa ausente da relação, né? Ela depende da relação para ela acontecer. Ele é totalmente relação dependente. E Johnny, eu ia te perguntar uma coisa, porque você falou um pouco sobre o reparo, a gente citou um pouco esse lugar da culpa também, da família, e a gente falou sobre legitimação, né, dessas emoções. E aí, eu acho que também, como aqui o nosso trabalho é também de acolher as famílias, quem legitima, né, assim, essas emoções dos cuidadores, né, assim, quando eles transbordam, né, além de a gente aqui já tá, né, assim, insistindo que o reparo, ele é fundamental para a relação e a gente não tem essa expectativa, né, de uma relação que é só linear, como que a gente lida, né, quando a gente precisa dar conta de um contorno e de uma borda para os nossos filhos, mas a gente não está conseguindo ter as nossas próprias bordas porque estamos vivendo situações, né, cotidianas, ou às vezes, né, traumáticas, que podem nos tirar, né, assim, do que desse equilíbrio que você trouxe, né, não do equilíbrio reto, mas do equilíbrio saudável. Num mundo ideal, falar primeiro do ideal, depois a gente traz pro real. Num mundo ideal, quanto mais os adultos conseguirem cuidar da sua saúde emocional, mais fácil vai ser a corregulação com as crianças ao seu redor. E aí, quando eu falo em saúde emocional, eu estou falando de um combo que envolve muitas coisas. Que envolve desde conseguir dormir bem,
que envolve boa alimentação, que envolve movimento, que envolve algum processo mínimo de autoconhecimento. Que não significa que isso vá proteger de um momento você se irritar com a criança e explodir. Exatamente. E aí vem a importância do reparo com sintonia depois disso para conseguir se regular, porque aí nós temos uma vantagem em relação à criança. O cérebro do adulto é mais desenvolvido que o cérebro, na maioria das vezes. Deveria ser. Na maioria das vezes. A gente espera que... Na maioria das vezes, cérebro... Assim, a gente já tem um córtex, uma razão que me permite modular aquela experiência de já desconforto. Já tem um histórico, né? Que quando a criança se joga no chão, ela não tem essa área também, inclusive cerebral desenvolvida, que ajuda a dizer, eu tô com raiva agora, mas eu não vou me jogar no chão. Né? Eu tô com raiva porque a minha mãe me invadiu, porque o meu chefe me falou alguma coisa, mas eu não vou me jogar no chão na frente do meu chefe. Eu não vou dar o soco na cara dele que eu gostaria de dar. Eu vou encontrar outras formas de resolver esse problema. Isso é uma maturidade, inclusive, neural e de histórica e de vivência social, que faz com que nós tenhamos. E aí eu acho que nós precisamos ocupar esse lugar de ser o ser maduro da relação, quando estamos nos relacionando com crianças. Se eu cheguei à vida adulta toda encalacrada com relação às minhas emoções e eu percebo que essa regulação é difícil, eu preciso buscar ajuda. E aí, quando eu falo desse combo todo, que envolve buscar ajuda, que envolve uma boa qualidade de vida, por isso que eu falei, tô falando de um mundo ideal. Aí a gente precisa trazer para o real. Para um recorte de uma sociedade que muita gente não vai conseguir ter condições de dormir 8 horas por dia, de ter uma nutrição maravilhosa, de morar perto do trabalho. Exato, de ter um salário justo. Condições. Nesse sentido, nessa situação adversa, assim, que é uma situação extremamente adversa, é extremamente traumática, vai ter sequelas essa situação. Por isso que falamos tanto em trauma atualmente, da questão social do trauma, que se a gente não resolver questões sociais, a gente não vai resolver o colapso de trauma que a gente vive. Então, esse contexto, ele vai deixar marcas, ele vai deixar repercussões na própria saúde do adulto e na relação desse adulto com as crianças ao seu redor. Mas o que esse adulto pode buscar, e aí eu acho que isso está ao alcance, e eu acho que o trabalho que vocês fazem ajuda muito nisso, é 1. Informação. 2. Acolhimento das próprias sensações, das próprias emoções. Então, tudo que te faça conectar mais com o seu corpo te ajuda na regulação emocional. Tudo que te leve para estados de presença sensorial, porque emoção é uma qualidade do corpo. Emoção é uma qualidade sensorial. Depois que a mente entra na jogada, embora sejam milésimos de segundo e parece que as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas a mente entra milésimos de segundo depois na jogada. Então, tudo aquilo que me traz para estados de presença, desde atividades físicas, desde às vezes eu tô aqui irritada com meu filho que não para de gritar e eu tô legitimamente irritada, então acolhe essa irritação. Então eu tenho o direito também de ficar com raiva do meu filho e eu ainda assim o amo. Sim. O fato de sentir raiva do filho não invalida o amor que você sente pelo filho. Exatamente. Então, acolhe essa raiva também, faz companhia um pouco para ela, que foi o que a gente perdeu muito na evolução da espécie. A capacidade de fazer companhia para os nossos desconfortos. A gente quer se livrar do desconforto rápido. Eu fiquei pensando, isso tem aparecido curiosamente em várias conversas minhas pessoais mesmo, assim, e obviamente isso também tem aparecido no trabalho, assim, que eu acho que a gente vive parte de um desafio dessa nossa sociedade muito da produção, é que a gente, enquanto adulto, né, a gente sempre precisa sentir essas emoções desagradáveis, já encontrando caminhos para parar de senti-las, né, assim, e a gente dá muito pouco tempo. Uma coisa prática, né? Tipo assim, eu tô com raiva, mas eu vou resolver essa raiva assim. Eu tô triste, mas eu vou fazer isso vai melhorar. Quando sente, né, tipo, quando a gente tá legitimado a sentir, a gente já sente, tipo, encontrando os caminhos. Querendo arrancar ela dali. Exatamente. Exato. E aí a gente também tava falando, né, na nossa conversa lá fora, sobre o tempo, né, assim, o tempo da gente efetivamente sentir os espaços seguros
que é algo também que a gente fala muito do livro, que a gente tem pra poder só sentir, né? Assim, só ser legitimado, que a gente sem já ter uma resposta, sabe? Enquanto adulto, do que vai ser, o que vai me fazer sair daquilo, né? Assim. E ficar com... E ganhar algum território interno para ficar com um desconforto até que ele ganhe palavras em mim. Até que ele consiga ser processado em mim. E até entender se aquilo que ao longo da vida inteira eu vivenciei como sendo uma emoção não é outra coisa. Eu não atendo crianças, né, em terapia, mas eu atendo muitos adultos, pais de crianças, e muitos adultos no seu próprio processo de regulação emocional. E é tão comum, assim, eu poderia citar inúmeros casos, assim, não tive essa experiência uma ou duas vezes, mas eu tive essa experiência várias vezes. Da pessoa chegar a um momento do processo terapêutico e dizer, eu passei a vida inteira achando que isso que eu sentia, essa desvitalização era tristeza e era uma raiva embotada, que não tinha espaço para se manifestar, porque se lá atrás eu engoli o choro, não pode sentir raiva, fui colocar dentro da camisa com meu irmãozinho que sentia raiva. Minha mãe falava que meu irmão era maravilhoso quando eu tava com raiva dele. Essa raiva foi sendo tão invalidada e ela vai chegar a um nível de estresse que o nosso corpo, se ele não fizer alguma coisa, você vai explodir. E aí uma das saídas elegantes do corpo, porque o corpo é sempre elegante na forma de encontrar saídas, uma das formas elegantes do corpo é começar a anestesiar aquilo que você está sentindo, colocar aquilo para baixo na marra, já que não saiu pelo canal certo, que é o que eu faço com essa emoção, o que ela quer me dizer, o que eu faço com ela, e não quero sair dela. Então eu tô com raiva e eu vou socar o travesseiro. O socar o travesseiro faz parte do processo para dar uma descarga ali imediata, às vezes até ajuda, como correr, caminhar, também uso essas estratégias. Mas se eu não entendi que essa raiva é um limite que eu preciso colocar no meu casamento, no meu trabalho, eu vou continuar carregando de novo. Então, é no momento em que eu faço a ação que a emoção veio me comunicar que eu regulo essa emoção. E para isso eu preciso de um tempo com ela para poder sentir. Nesse momento que isso tudo vai sendo muito invalidado, eu posso levar anestesias muito grandes. E aí, já tive várias pessoas sendo acompanhadas em terapia e é a minha experiência pessoal. Eu passei a vida inteira achando que eu era uma pessoa tristíssima. Quando você leu a descrição no início, meu corpo deu uma contraída porque eu acho que eu senti alguma compaixão por aquela criança Ediane. Falava, gente, ninguém pra ajudar essa menina. No colo, né? Eu falava, gente, ninguém pra dizer pra essa menina que ela estava sentindo. Era medo que se transformou em raiva de um nível tão alto que começou a se transformar em raiva e que por não ter pra onde sair, se transformou numa desvitalização. O silêncio que eu vivi a maior parte da minha vida, e desvitalização de passar dias na cama mesmo, e que os meus colegas de profissão vão chamar de depressão. Quando, na verdade, ela tinha esse estado tinha a ver com uma raiva que não tinha lugar para sair. Sim. E aí, ela chegava a um nível de estresse que o meu sistema nervoso precisava se desligar para eu poder sobreviver. E aí vem a desvitalização, a fadiga. Então, se a criança tá lá com raiva, legitimamente com raiva, que aí a gente vai entrar na história das bordas e das fronteiras, mas é legítima a raiva dela. E eu falo, fica quietinha que passa, ou não pode sentir isso, o corpo dela vai começar a aprender que todas as vezes que ela sente aquilo, ele tem que começar a encontrar formas de se desligar. E eu tenho um adulto lá na frente que ao sentir raiva, desvitaliza, fadiga, vai dormir. Sente um sono incontrolável. Sim. Você falou uma coisa muito importante, que a gente está vendo agora uma crescente cada vez mais assustadora, que é a questão dos diagnósticos, né? Então, eu já vou dar um nome, né? Então, isso aí é depressão. Muitas vezes a gente sabe que é importante ter um diagnóstico para ter recursos para cuidar, né? A gente entende que existe um caminho, né, legítimo aí da gente poder identificar algumas patologias, mas também existe um perigo, né, de a gente encobertar algumas coisas. Então, às vezes, o diagnóstico faz com que você fale, então é depressão, então eu não vou olhar para o que está acontecendo, eu vou me relacionar com a doença e não com a pessoa. E aí, assim, queria também te ouvir um pouco sobre isso, porque o quanto o diagnóstico ele pode
não fazer com que a gente se aproxime, né, da criança ou da experiência, mas com que a gente se afaste e às vezes até justifique, ele é assim porque é deprimido. É um problema dele, é um defeito dele. Ele é isso, então ele já E tem aí, isso. sem ser Aí eu não limitante, preciso, né? aí eu não preciso fazer nada, porque ele já tem isso. É um defeito dele, veio com esse Exato. defeitinho aqui de fábrica, é um defeito seu, é um problema seu. Me preocupa demais esse aspecto, e eu acho que os grandes profissionais da saúde mental têm se preocupado e discutido o excesso de diagnósticos que nós vivemos. E aí vou fazer uma separação. Nós precisamos do diagnóstico em muitos aspectos, eu trabalho com eles, trabalho com as classificações, e muitas vezes a classificação e o diagnóstico nos ajudam a ter uma iluminação no tratamento e ajudam a própria pessoa a ter um entendimento da própria história, que é como se fechasse um quebra-cabeça e muda a vida mesmo. Porém, o que aconteceu, e aí bem no meu ponto de vista, Ediane, pessoa física particular, quero deixar bem claro que estou falando por mim e por mais ninguém agora, que é, na minha opinião, o que aconteceu? Nunca falamos tanto em saúde mental, eu sou psicóloga há 22 anos. Nos 22 anos que eu sou psicóloga, nunca escutei tanto falar sobre saúde mental. E isso é muito bom, porque significa que as novas gerações estão se autorizando mais a falar sobre os seus estados emocionais e mentais. Porém, a rebote disso veio um processo que é culpabilizante da saúde mental. Então, nós começamos a patologizar a vida. Individualizante também, né? Culpabilizante e individualizante, exatamente. Como se fosse um problema seu, então faça a sua terapia, tome o seu remédio e não me perturbe com o seu problema. Aí o pior, né, quem faz terapia, tá pago. Como se isso fosse resolver também a vida, né? E as condições em saúde mental, em saúde emocional, elas são condições biopsicossociais. 100% delas não vai ter, inclusive as condições de neurodesenvolvimento. O que a gente vive hoje? Uma hipervalorização dos diagnósticos, uma visão culpabilizante, individualizante, como se fosse o problema seu, e resolva o seu problema, que ele está me atrapalhando. Patologização da vida. Então, nós temos muitas vezes experiências que são naturais da vida. Um luto, por exemplo. Uma pessoa que está na cama chorando há uma semana, a perda de alguém que ama, vai receber, se ela for a um especialista de saúde mental, ela sai facilmente com um remedinho dessa consulta. Quando chorar uma semana, uma relação que foi importante, quando um luto saudável pode durar até 2 anos, é um processo natural da vida. Então a gente está começando a patologizar a vida, a querer arrancar o desconforto na marra porque você precisa entrar no carro e trabalhar, como querido. se o sofrimento fosse doença, né? Então, e o desconforto fosse doença. Então, acho que a gente corre um risco com excesso de diagnósticos a patologizar experiências que são naturais da vida. Não é natural da vida viver só conforto e felicidade o tempo todo. E acho que a gente corre um outro risco com excesso de diagnóstico, além desses que já falei, que é desresponsabilizar pessoas por seus atos e suas escolhas. Sim. Então, muitas situações nós vemos acontecer hoje sendo justificadas por um diagnóstico, principalmente no jurídico. Isso é um grande problema hoje no jurídico. Então, separar isso, que realmente é uma questão de uma condição psíquica e que virou quase que ali uma ferramenta para resolver problemas de pessoas que tiveram atitudes como violências, negligências, abusos. Então, eu acho que esse é o outro grande problema, é a gente transformar comportamentos que são naturais em doença. Uma criança ativa, que corre, que pula, que brinca, que não consegue ficar quieta um pouco de vez em quando e que vai receber um diagnóstico muito facilmente. Sim. E um tratamento. Muitas vezes, esse diagnóstico vai ser importante e a gente vai conseguir identificar uma desordem do neurodesenvolvimento ali. Mas muitas vezes, e eu já vi casos também que não foram uma nem 2 vezes, a criança está recebendo um diagnóstico por um comportamento que é ser uma criança saudável. Exato. Uma criança pequena que fica quietinha e muda o tempo todo. Aí sim que tem que ser é um preocupante. problema. Ela é um sistema nervoso que está desistindo de afetar o outro.
e o mundo, né? Não é à toa que a gente vem com esse nosso cérebro tão imaturo que a gente chega, ele vem com 2 áreas super maturadas, né? O sistema fonador e deglutidor, para mamar e para poder gritar e chorar por ajuda, para poder é o mecanismo que a gente vem de fábrica para afetar o outro. Sim. Então, uma criança muito quietinha, quando eu ouço às vezes, nossa, até esqueço que ela tá ali no bem, me dá arrepios, porque é um sistema nervoso que muito cedo está desistindo de afetar o outro para suas necessidades, inclusive de contato. Sim. E de vínculo. Então, acho que esses são perigos e que a gente precisa se implicar coletivamente. Entender saúde mental como um problema social e coletivo. É um fenômeno Sim. o que a gente vive hoje em dia em termos de colapso de saúde mental. Eu fiquei pensando dessa coisa, né, da gente não conseguir sustentar e suportar o nosso desconforto e nosso sofrimento. Inclusive, essa coisa de ficar olhando o celular, não pode ficar 1 segundo sem algum tipo de estímulo, porque eu não consigo suportar o silêncio, Conexão. né? Mas aí eu fico pensando nessa relação da família com as crianças, porque também é insuportável para a mãe e para o pai ver seu filho sofrer, né? E ver seu filho desconfortável. Então, né, nesse lugar de colo aqui, sustentar o próprio desconforto e o próprio sofrimento já é difícil, sustentar da criança, né, do teu filho, da tua filha, é muito difícil. É um desafio e por isso ele precisa de algumas coisas, sabe, Rê? E uma delas é treino. Não se aprende só conversando sobre isso. É um processo que ele precisa ser vivido, repetido e repetido. E aí hoje eu não fui tão bem nessa tarefa, amanhã eu vou melhor. Vai calejando ali. E amanhã eu vou melhor, Sim. porque que é ficar com a própria emoção. Às vezes eu estou conduzindo atividades de grupo e surge uma emoção que eu vou estar ali com aquela pessoa no contato visual, ajudando a mediar, e é frequente sair alguém da equipe falar: nossa, eu fiquei muito nervosa quando essa pessoa começou a chorar, de soluçar na situação. E você estava calma, com a voz super calma, eu falei, porque aquele tristeza que ela tem, eu já senti, eu já acolhi a minha tristeza, eu conheço ela. Então, como eu posso recepcionar a minha, eu posso recepcionar a dela. Agora, é um processo de treino que não vai ser em uma atividade. Eu tenho um outro cara que eu gosto muito do trabalho, que chama Peter Fonagy, é um neurocientista, e que trabalha com o conceito de mentalização na neurociência, que não é mentalização de você querer o seu desejo realizar, não é essa mentalização, gente. A mentalização na neurociência é uma habilidade que nós temos de ler os nossos próprios estados mentais, só que aí ele inclui nesse estado mental, inclusive pensamentos, emoções, sensações, para poder ler melhor os estados mentais dos outros. Então, habilidade desenvolvida. E aí o Peter Fonagy fala de como a mentalização ela é protetiva na educação de trauma. Ela é protetiva de trauma para as crianças. A capacidade que o cuidador, a cuidadora tem de acolher e legendar a experiência para a criança vai dando uma certa proteção dessa musculatura emocional que ela vai ficando melhor desenvolvida no futuro. Vou dar um exemplo. Pai chega em casa, a mãe chega em casa, o cuidador ou o cuidador chega em casa de um dia de trabalho exaustivo, extremamente cansada ou cansado. E aí a criança que passou o dia inteiro esperando aquela relação, que também está cansada, quem tem convivência com criança perto sabe que no final do dia a criança vai ficando mais irritadiça, chora mais, porque ela está cansada, só que ela não sabe Nomear aquela. E aí ela começa a expressar ficando mais irritada, chorosa, e é só cansaço, não é raiva, não é tristeza, é cansaço. A regulação é o descanso. Só que ela não sabe como regular essa experiência. Mas aí chega essa figura de autoridade de afeto. E na tentativa de estar ali num minuto de contato daquela relação, a criança sai correndo para esse pai, para essa mãe, para esse cuidador, que também cansado, mas culpada e culpado de ter passado o dia fora, fala, então tá, então vamos brincar. Joga pra cima, joga pra baixo. E aí eu tenho um sistemazinho nervoso dessa criança aprendendo que no cansaço agite mais. Quando, na verdade, essa criança precisa de um contato de contenção amorosa, que não é contenção de amarrar, é contenção no sentido de dar continente para aquela agitação. E aí eu vou precisar repetir muitas vezes, meu amor, tá tudo muito chato agora que você tá irritada, chorando, eu tô entendendo, isso se chama cansaço.
que a gente precisa descansar. E talvez você precise andar e se movimentar com essa criança para levá-la ao descanso. E talvez isso não dê certo na primeira vez, talvez não dê certo na segunda. Vai precisar de repetição, porque o nosso sistema nervoso trabalha com repetição, sabe? Então, eu acho que essa empreitada de maternar e de paternar precisa ter esse espaço para ir ganhando etapas pequenas todos os dias e comemorando esses com ganhos certeza. de mentalização, que é, por exemplo, nomear. O que você está Uhum. sentindo agora é raiva, é medo, é tristeza, é saudade que chama. Quando eu digo para a criança, menino, deixa de ser chata, que eu estou trabalhando. Criança que está ali tentando uma conexão, né? Uma atenção. Desesperada por uma conexão. E eu falo, você é muito chata. Eu estou mentalizando a experiência dela. Eu estou dando uma legenda para aquela experiência emocional. Que ela vai saber que quando ela crescer, todas as vezes que ela tiver essa necessidade de contato, ela vai estar sendo Muito chata. E Johnny, Nossa, vamos sair infelizmente... daqui pra terapia, gente. Não, e o pior é que eu falo assim, cara, o nosso papo podia estar começando, porque tem tanta coisa pra Tem perguntar. muita coisa. Mas infelizmente a gente tá se encaminhando pro final. E aí me veio um desejo, assim, como você foi trazendo essa questão social, da gente falar um pouco sobre essa relação da família com a escola, né? E o quanto uma certa coesão, né, nesse discurso, ou então nesse diálogo, mais do que o discurso, porque eu acho que a gente não espera que a escola e a família falem a mesma coisa, né? Até porque são vivências diferentes. Mas que pelo menos esse diálogo entre a família e a escola aconteça de maneira mais presente, né? E aí eu vou abrir aqui um parênteses também de história, porque quando eu trabalhava em escola, uma vez, eu conto às vezes essa história quando a gente está em escola. Uma vez eu lembro de uma criança que vinha apresentando um comportamento muito diferente, assim, na escola, mais agressivo, mais irritada. E ficou um tempo, assim, a gente não conseguindo entender de onde que isso vinha. Até o momento que a gente convida a família pra vir pra escola, e aí eles contam que eles já estão há meses se separando. E que, logicamente, ela tá sentindo com a separação dos pais. E a gente ficou muito impressionado quanto isso não foi comunicado pra escola, né? E aí, por um lado, a gente, né, também, de novo, botando esse chapéu de acolhimento da família, a gente entende que às vezes é muito difícil compartilhar vivências duras, né? Porque às vezes tá difícil pra todo mundo, ainda mais pra compartilhar com o outro. Mas o quão é importante, né, assim, porque às vezes a gente, esse compartilhamento e essa confiança para com a instituição escola, que é um espaço onde a criança costuma ficar muito tempo, ela é fundamental para que outros profissionais também consigam fazer o acolhimento daquela criança em outro espaço. Então eu queria te ouvir um pouco, sabe, falar sobre isso, porque eu acho que aqui é uma oportunidade que a gente tem de falar com essas famílias, de assim, eu sei que às vezes é difícil se colocar como vulnerável, a gente também já falou sobre isso em outros episódios, mas o quão fundamental isso é, inclusive para a saúde emocional dos nossos filhos, né, assim, como que é importante a gente, em alguma medida, claro, com tudo que precisa de preservação, compartilhar essas situações com a escola para que a escola não fique, né, depois tendo que descobrir, assim, por um momento muito mais complexo e mais difícil, onde a criança já tá ali, tipo, totalmente transbordada, né, assim, do que ela tá sentindo. Então eu queria te ouvir um pouco falar, a partir também dessa história que eu contei, como que a gente cria, né, assim, esse espaço maior de diálogo entre família e escola, também para cuidar das questões emocionais dos filhos, né? Eu tô numa fase, eu passo por vários momentos, eu tô numa fase otimista agora. Então vamos. Não sei se ela isso que a vai gente durar quer. muito tempo. Tem horas que eu tô mais otimista, tem horas que eu tô mais pessimista, mas eu tô num momento mais otimista quando eu olho pro histórico, né? Quando eu olho, por exemplo, para a escola que eu frequentei, a escola hostil que eu frequentei, que é da descrição, e pro que eu vejo hoje de um movimento. Ainda dentro de um recorte, ainda inicial, mas eu vejo um movimento de inclusão, né, do socioemocional nas escolas, e eu acho que isso faz com que facilite essa conversa pelas duas vias. Eu acho que é uma relação que ela precisa da iniciativa das duas partes. Ela precisa da iniciativa da família, ela precisa da iniciativa da escola. É como uma dança. Sabe? Eu acho que a relação da família
com a escola precisa ser uma dança. Precisam estar juntos no mesmo ritmo e dando passos que não se atropelem, que ninguém pise no pé de ninguém. Então, eu cada vez mais penso que essa relação, ela realmente tem que ser uma relação de dança, onde eu te convido para o próximo passo, você responde para o próximo passo e você da próxima vez me convida para o próximo passo. Nesse sentido, as iniciativas das escolas de incluir as temáticas socioemocional ajudam a todo mundo ficar com mais atenção. Então, se a escola não tivesse prestado atenção que essa criança teve uma mudança de comportamento e que essa mudança de comportamento era temporal, era localizada no tempo e tivesse a iniciativa de chamar os pais, não ia saber nunca. Mas podia ter, talvez essa criança não precisasse também ficar exposta a coisas que ela deve ter ficado exposta a partir desse comportamento. Esse comportamento gerou reações. Ou até correndo o risco de ganhar um diagnóstico ali, né? Exatamente. Então, ela acabou ficando vulnerável. Então, à medida que os pais, a mãe, os cuidadores se aproximam da escola, acaba sendo uma atitude protetiva também, de não deixar a criança mais vulnerável num ambiente que ela vai passar uma boa parte do dia. Então, eu acho que é uma conversa que precisa existir por iniciativa das duas vias. Acho que não é só responsabilidade da família se aproximar ou só da escola. É de ambos se encontrarem nessa dança. E aí, se encontrarem num momento que às vezes vai estar duro, doloroso como uma separação. Tá difícil para eu elaborar, eu ainda tenho que ir lá na escola conversar sobre isso. Consigo conversar na minha terapia, ainda vou ter que ir lá na escola conversar com a coordenadora, com a diretora, com a professora, quem quer que seja. Mas aí eu acho que a força para encontrar esses passos que precisam ser dados no momento em que a gente está com dor, ela vem do amor mesmo. Ela vem do afeto e do entendimento que você vai respeitar a sua dor, você vai guardar aquilo que é da sua intimidade. Então você precisa se respeitar na sua dor. Mas tem uma terceira pessoa nessa relação, ou quarta, ou quinta, nessa relação, que também goza do seu amor. E que não pode ficar vulnerável em função de algo que está sendo vivido pelos adultos. Sim. E aí, nesse momento, eu acho que é imbuídos e imbuídas do amor que os pais podem buscar uma aproximação com a escola, sabe? Imbuídos de não deixar que essa criança fique vulnerável naquele ambiente. Bom, estou abrindo aqui porque agora Nossa, é uma hora caixinha muito de importante. perguntas. É de Que surpresa? É surpresa pra gente pra também. todo mundo. Vou dar um play aqui. Olá, meu nome é Carolina, sou mãe livre de 2 crianças, uma de 11 e outra de 5 anos de idade. Minha pergunta é sobre como colaborar, né, como contribuir para a formação de um estudante com autonomia, né, para a realização dos seus estudos de forma positiva e responsável. Obrigada. Facinho. Super fácil. Por isso que a Ediane vai começar a resposta. Super fácil, ainda mais no momento atual que eu tô achando que tinha que ter uma revisão da metodologia de ensino. Como falar isso sem criticar totalmente Ai, meu nosso Deus, método? sem criar uma briga, sem ser odiada pelo povo. Eu já criei briga hoje com o povo da unidade de amamentação. Não queria sair daqui criando briga com o povo da educação. Você vai sair daqui amada por todo mundo. Mas brincadeiras à parte, a gente vive um momento de que realmente os métodos de ensino precisam ser revistos, né? Em muitas instituições de ensino se ensina hoje como se ensinava quando o Brasil foi colonizado, né? Botando as pessoas assim, sentadinhas, enfileiradas uma atrás das outras e dando conhecimento. Então, acho que talvez a família possa fazer um papel acelerador nessa mudança da metodologia. E aí volto lá na sintonia, porque cada criança vai ter uma forma de aprender e de estudar diferente. E ela vai encontrando essa forma se ela tiver espaço para experimentações. Eu acho que a autonomia que ela fala, como dar autonomia no estudo, achei ótimo. É quase como que eu faço ele achar um caminho. Como eu me saio desse processo? Como ele vai fazer lição de casa sem eu ter que pedir, implorar e trancar no quarto? Como é que eu faço essa criança estudar, gente?
Com tantas coisas atrativas acontecendo. Ela falou de um ao jeito mesmo educado, tempo, né? Mas no final era isso. Eu até tentei aqui também dar uma polida no negócio, mas eu falei, não vou poder perder essa piada. Mas é isso, como eu faço essa criança estudar? E o estudo não tá atrativo mesmo. Se eu fosse criança, adolescente agora, eu ia ter uma dificuldade tremenda. Então, eu acho que em casa, o contato, a observação, vai ajudar você a encontrar caminhos de para onde está indo o interesse dessa criança. O que pode ser negociado, porque aprender a negociação, quando a criança começa a se desenvolver um pouco mais ali na frente da infância, onde ela vai conseguir aprender sobre regras, limites, como que isso pode ser negociado? De agora a gente vai reservar um tempo para isso, depois a gente vai reservar um tempo para isso. Que negociações podem ser feitas ali? Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista, queria lembrar de quem foi, não vou lembrar a pessoa, mas é uma pessoa bem famosa. Mas ele dizia, lembrei, filho do Suassuna, do Ariano Suassuna. Era uma entrevista do filho do Ariano Suassuna. E aí ele disse que ele tinha muita dificuldade na escola, muita dificuldade com o estudo formal, e ele era filho de Ariano Suassuna. Então, aí já tem uma leve pressão. A expectativa, né? E aí ele disse que um dia, que a escola chamou para o seu filho, não faz as tarefas, não faz nada e tudo isso. E que o pai começou a observar, um belo dia, ele disse que Ariano chegou para ele e falou, deixa eu ver seu caderno. E aí foi olhar o caderno, e no final do caderno tinham muitos desenhos. E que ele falou, você gosta de desenhar? Perguntou para o filho, criança. E ele falou, eu gosto. Então a gente vai investir nisso. Ele se tornou um grande grafista, ele é um grande grafista. E aí eles negociaram o investimento no desenho e vamos minimamente aqui aprender a trigonometria, os negócios que você tem que aprender, a geografia mínima. Mas assim, foi preciso um olhar amoroso daquele pai, que às vezes nem casa com a imagem, por exemplo, de Ariano, que ele é um cara que eu sou fã demais de Ariano Suassuna, mas eu acho ótimo aquela coisa meio rabugenta que ele tem, né? Ele tinha, né? Ele tinha uma coisa meio rabugenta, mas assim, de um olhar amoroso de um pai que pegou o caderno do filho, que foi chamado na escola porque o filho não estava fazendo, e foi sensível a ponto de ver que o final do caderno do filho eram desenhos que podiam ser uma habilidade a ser desenvolvida, que a motivação dele passava por ali. Então eu acho que a autonomia no estudo, primeiro, acho que a autonomia 100% para a criança não existe, acho que ela precisa ser acompanhada por um tempo, a autonomia vai se construindo ao longo do desenvolvimento. Mas eu acho que precisa esse olhar amoroso para onde está indo o desenvolvimento do interesse, da motivação dessa criança, o que atira do interesse, o que pode ser negociado nessa relação. Acho que tem um lugar aí. E é desafiador e vai dar certo umas coisas, outras não vão, tem umas tentativas e erros para serem feitas. Erro, eu acho que essa é uma boa palavra também, né? Porque muitas vezes as famílias não querem que o filho erre, já quer que acerte logo de cara, né? E aí tem a expectativa do 10. Inclusive, rola muita competição de família de qual é o trabalho mais bonito, né? E às vezes qual é a maquete mais bonita. Né? Exato. Aí a família faz a maquete da criança, deixa ela errar. Se ela não errar, ela não vai conseguir construir as ferramentas necessárias para ela conseguir ter autonomia, né? Inclusive ser criativo. Como é que existe criatividade sem erro? E criatividade é uma habilidade que é importante para toda pessoa na vida. Criatividade e saúde mental andam muito juntas, porque a criatividade é a nossa capacidade de encontrar soluções para os desafios da vida também. Exato. Só que isso inclui erro. A tensão de não poder errar é uma tensão que ela pode gerar uma carga de estresse que mais na frente o que a gente vai ter a gente vai chamar de outros nomes. A gente vai chamar de ansiedade, a gente vai chamar de perfeccionismo exagerado, a gente vai chamar de procrastinação severa, de indecisão severa. A gente vai dar vários nomes para um comportamento que foi um cumulativo de estresse da tensão de simplesmente não poder ser quem você é na vida. E acho que uma última dica assim, mais prática, que eu acho que vocês responderam muito bem, é cuidar da rotina, eu acho que tanto para um lado quanto para o outro, né? Eu acho que hoje a gente vê crianças que são hiperestimuladas na rotina e acaba que não sobra tempo para elas terem suas próprias autonomias, né? Então,
sai de uma tarefa, vai pra outra, vai pra outra, vai pra outra, não tem tempo que para em casa, não tem esse tempo que, tipo, eu crio o meu hábito de estudo, de interesse e tudo mais. Ou o inverso, né, assim. Então, uma criança que é muito pouco estimulada, que passa, sei lá, horas eternas na internet, no computador e tudo mais, e não tem justamente um cuidado ali, uma aproximação da família para a criação dessa rotina. Então, indo para um lugar mais pragmático, assim, só para trazer uma outra visão, também. acho que também olhar para o que significa essa rotina, né? E tentar achar o tal, de novo, desse equilíbrio do não é uma hiperestimulação, mas também não é, né, assim, uma criança que fica ali largada, né, assim, às vezes um dia inteiro, ou vários dias inteiros sem nenhum outros estímulos. E que não vai ser só a vontade, por isso eu falo da negociação. Você precisa negociar com essa criança, inclusive os desejos dela. A gente negocia com os nossos próprios desejos o tempo todo. E eu acho perfeito, Ju, assim, acho que rotina é uma coisa muito importante. Ajuda demais o cérebro a descarregar estresse. Né? Então, rotina com flexibilidade, espaço para negociação, nos ajuda muito, muito lá na frente, como adultos. Exato. A gente adorou. Foi muito Nossa, bom, muito foi bom, muito gente. bom. Ediane, obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Vai ser o primeiro dos muitos momentos, não só em podcast, mas em outros momentos que a gente vai estar junto. Ai, que bom que você não desistiu, que eu tava aqui, gente. Ela tá falando isso, depois da conversa ela vai desistir. Direito, né? Ela vai desistir, que a proximidade às vezes destrói o mito, né? Ela vai desistir depois. Como é que ela faz essa promessa? Não, agora que a gente quer mais. Acho que a gente passou por vários pontos importantes, assim, você foi muito sensível. Acho que a gente deu conta de cuidar da temática das emoções, da autorregulação, mas também entendendo isso como um desafio, não naquela coisa, um beabá fácil de, então se você não tá fazendo, né, você tá errando, ou já perdeu a mão, já era, a gente já não tem mais como cuidar dessa criança, muito pelo contrário, acho que a gente acolheu muito essas famílias. Volta, né, novamente, falei aqui um pouco, a gente voltou para esse lugar do coletivo, então, né, também olhar para quem é a nossa rede, as nossas emoções também são importantes serem validadas. Essa parceria com a escola, eu acho que a gente falou agora no final, mas acho que é um ponto fundamental, assim, do episódio, porque realmente acho que se tem alguém que a família precisa se relacionar é com a escola, né? Porque é uma relação cotidiana. E a criança vai ficar lá muitas horas por dia durante muitos anos. Então fica mais um reforço. E obrigada, foi incrível, maravilhoso. Volte sempre. Volte sempre. E vocês aí, digam o que acharam, comentem, coloca coraçãozinho, sininho e tudo mais. A gente tá muito feliz de estar com essa temporada aqui, construindo junto com vocês. Então mandem perguntas e a gente vai torcer pra Ediane voltar. Eu queria um mutirão de pessoas curtindo, sabe? Aquele coraçãozinho do Spotify. Curte aí, gente, senta o dedo no coração. Eu fico esperando subir, a gente tem números gigantescos de ouvinte e aquele negócio não sobe. Eu falei, então vai você lá e sobe. Pra acompanhar a gente, além de seguir aqui, né, nas plataformas tanto de áudio quanto agora o YouTube, também sigam o nosso @inteligência de vida, que a gente também vai seguir postando outros temas, mas muito do que a gente vai conversar aqui, alguns cortes, então a gente vai poder fazer desdobramentos também do que a gente conversou aqui. Então, venham com a gente. Obrigada! Tchau, gente!